Olá, voltamos no nosso programa Conexão Legal, hoje com um tema muito importante, trabalho e divisão da renda, oriunda desse trabalho. Isso é importante, isso é necessário e esteja conosco no nosso site idc.org.br, compartilhe conosco a sua ideia a respeito de divisão de renda e de trabalho no nosso país. Doutor Dilador Borges, o senhor falava com referência à renda e reafirmava aqui que o dono do capital ele tem plena consciência que tem que haver essa distribuição, até mesmo para o nosso país prosperar. Qual a sua posição? Eu falo o seguinte, viu, doutor Leandro? Tem que haver um despreendimento do Estado também. Né? O Estado, os impostos acochantes, aperta muito, quer dizer, o empresário está sufocado. E o médio empresário e o pequeno empresário está pagando a conta. Tem que ser resgatado. Porque tem que ser resgatado e dar oportunidade para que esse pessoal gere emprego e sustente até mesmo o emprego já existente. O microempresário também. O microempresário, uma questão, por exemplo, que eu tenho batido muito, a questão do juro. Né? Foi sempre debatido em outros tempos, né? Que o governo não cuidava do juro, não sei o quê. Hoje nós temos, quem mais ganha dinheiro nesse país é banqueiro, rapaz. Sem dúvida. É banqueiro. E ano já ainda e ano, não tem, você vê os balanços semestrais, anuais desse pessoal. É recorde em cima de recorde. A cifra de lucro é coisa invejável. Inclusive ontem saiu o balanço do Itaú Unibanco, da fusão, histórico, mais um recorde. Que absurdo é esse? Mas quem está pagando? O pobre do povo, a classe média. É isso, a classe média, o pequeno empresário, o microempresário, porque o grande não precisa de banco. Sim. E quando precisa, doutor, onde eles vão? No BNDES, aquele juro subsidiado, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que os legisladores, os fiscais... Classe política. Do governo, que é o representante do povo, eu acho que tem que prestar atenção e ver com o maior carinho. Eu acho que o problema maior nosso hoje é que tem muita gente que, em vez de olhar com carinho para o Estado, olha mais para as suas próprias, os seus próprios interesses. É o PIP, então, é o membro do PIP. É isso. Partido do Interesse Próprio. Sem sombra de dúvida, viu, doutor? E qual a posição da senhora, Matias, a respeito dessa necessidade do Estado desonerar a carga tributária e não só ajudar que a sociedade reparta a renda, mas ter uma atitude mais proativa junto à sociedade? Não existe dúvida de que a transformação mais rápida ela é possível partindo do próprio Estado, partindo da área pública. Porque o que a gente tem visto no Brasil, de maneira geral, e eu acho que até o Dilador Borges é um exemplo disso em termos de empresário, eu acho que a sociedade civil, através do empresariado, ela tem correspondido naquilo que diz respeito a obrigações sociais e as obrigações tributárias. O que a gente não tem visto, esse nível de correspondência, é com relação às políticas públicas e às ações governamentais. Haja vista a nossa conversa com relação aos juros. Então, não tem dúvida de que o poder público tem que se fazer presente e tem que investir para que realmente a gente possa ter as pessoas com mais poder de compra, né, o que anima as pessoas a criarem também os empregos, e isso tudo numa visão mais justa, numa distribuição mais justa. E como a carga tributária é menor também, né? Eu até me lembro, viu, doutor Leandro, há uns anos atrás, um grande empresário brasileiro, ele ia na televisão, eu vi várias vezes ele fazer proposta, desafiar o Estado, quer dizer, o governo. Ele fala assim, me repasse o IPI que eu pago, né? Que no caso que eu falo do Antônio Hermir de Moraes, ele fala, me repasse o IPI que eu garanto saúde e moradia aos meus funcionários. E o governo nunca teve coragem de falar, não, está aqui, você me garante, quais as garantias que você me dá de fazer isso. Então você vê que o tamanho é a carga tributária que nós pagamos. Nós temos carga tributária que o país de primeiro mundo sendo o terceiro. E outra coisa, muitas vezes aqui, por exemplo, a gente está discutindo essa questão da distribuição de renda, a questão dos tributos, carga tributária, e às vezes a pessoa lá
mais humilde, que não tem tanto conhecimento dessa base tributária, às vezes fala, mas quem paga o imposto é o empresário, né? Eu não tenho empresa. Isso é uma noção equivocada. É equivocada. Até o cafezinho que ele compra, o pãozinho de 50 gramas. Aliás, nós falamos aqui na última entrevista a respeito do arroz e do feijão, a carga tributária que incide sobre a cesta básica, lembra? E a nossa crítica a respeito de programas de transferência de renda que não são monitorados, que não são atualizados, é isso, que as pessoas naquela condição que o programa de transferência de renda, como é o caso dos programas do Bolsa Escola, Bolsa Família, que eles não são monitorados e não têm uma visão mais emancipatória, o que acontece? Ele não gera consumidores. Então, as empresas não conseguem ir bem. Por quê? Porque não tem... As pessoas sempre são dependentes. Na medida que se a gente der oportunidade... Não produzem. Isso, se a gente der oportunidade de gerar empregos, e isso acontece, é lógico que no meio empresarial, a gente tem esse pessoal com mais capacidade de evoluir, inclusive na capacidade de consumo. E um dia deixar esses programas, não é? Com certeza. Isso aí, esse é o grande objetivo. Né? Esse é o grande objetivo. Então, o que nós estamos enfrentando, no meu entendimento, nessa visão aí com relação a serviço social? A gente está mantendo um exército de pessoas sem expectativas de serem pessoas ativas e contribuir para a sociedade. Então, a questão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento comercial, do desenvolvimento da área de serviços, com o Estado, né? A gente não consegue ver as pessoas se emanciparem através do trabalho. Então, fica aí meio que uma situação de estagnação. Até porque não há trabalho, de crescimento, né? Não tem incentivo. Oportunidades. Para o empresário existe uma carga absurda, uma burocracia, então ele não consegue também avançar, né? E tem uma população que precisa avançar. E uma só burocracia vai acontecer no trabalho. Um país da burocracia, né, doutor Dilador? É fácil, eu costumo dizer o seguinte, viu, doutor Leandro? É muito fácil abrir empresa, difícil é fechar. Sem dúvida. Viu? Porque não fechar as portas, encerrar a sua responsabilidade com o Estado. Isso é muito difícil, porque o Estado é um excelente cobrador, mas é um péssimo pagador. É verdade. Né? Para cobrar tem toda a facilidade. Vê o caso dos precatórios. Nós somos o único país aí em desenvolvimento que se tem a ideia de precatório. No resto do mundo não existe isso. Isso é um absurdo. É um calote velado. E agora o governo quer pôr, por meio de um projeto de lei, que é 8090, quer incutir a ideia de que um procurador, tendo uma dívida inscrita, ele pode entrar na sua conta bancária e pegar o seu dinheiro, bloquear a sua casa, constritar os seus bens, independente de um juiz. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta moral de quem vive em sociedade. Não é nem só a nossa Constituição. Mas vamos falar um pouquinho disso no terceiro bloco. Você de casa, continue em Conexão Legal. E não perca, nosso programa está muito bom hoje. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br.